Olá, meus queridos. Olá, queridos. Boa noite. Meu coração também com vocês, meus queridos. Tô quase sem voz, vocês estão ouvindo aí, mas estou aqui para fazer. Se vocês não estiverem conseguindo me escutar, a gente para e eu venho outro dia para a gente continuar a fazer de novo, tá? Obrigada, gente. Obrigada, meus amores. Vocês estão conseguindo me escutar? Eu estou quase sem voz. Tá dando para me ouvir? Acenando para vocês, meus queridos. Gratidão. Tá dando para me escutar, gente? Boa noite. Uma linda noite para vocês. Gratidão. Meus queridos, tá dando para me ouvir? Estou quase sem voz, estou com um fiapo de voz. Pode participar, gente. Não precisa perguntar, não. Pode entrar à casa de vocês, tá bom? Eu estou quase sem voz, que vocês estão vendo. Eu vou contar o que aconteceu. Se vocês não... Boa noite, gente. Se vocês não estiverem conseguindo aí me escutar, a gente para e combinamos outro dia, tá bom? Mas é que eu fui fazer a chamada para essa live na quarta-feira, né, num lugar, e o ar estava muito forte, o ar-condicionado. E eu saí de lá sentindo a garganta, né? Quando a gente sente que tem alguma coisa, né? E não deu outra, né? Perdi a voz quase toda. Mas estou aqui para fazer. Se vocês falarem comigo que está dando para ouvir, a gente vai, prossegue. Senão a gente remarca, tá? Como é que tá aí? Tá dando para me escutar? Eu estou sentindo que tem um fiapinho de voz só. Ei, gente, boa noite, meus queridos. Boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então vamos lá então, vamos começando. Agradeço mesmo por você estar aqui, por seu carinho, por sua presença, tá? Eu estou na Cafeteria Laço, outro espaço maravilhoso, nesse lugar incrível, um lugar que já está assim, morando no meu coração. Quero agradecer a Rogério, a Vanessa, a Ana, e foi bom que eu estou fazendo nesse cantinho aqui, que é mais reservado. Fechei a porta ali, como eu estou com esse fiapinho de voz, para que vocês consigam me escutar. Tá dando para ouvir, né? Obrigada, meus amores, obrigada mesmo, tá? Obrigada pela presença, obrigada pela confiança. Vamos começar então? Vamos lá? Desejo que você esteja aí num momento incrível da sua noite. Vamos brindar a noite, vamos brindar esse nosso encontro, que seja uma noite maravilhosa, de muita reflexão, e que a partir dessas reflexões alguma coisa já possa começar a acontecer, tá? Amém, assim seja, assim é. Bom, olha só, já tem mais de um mês que eu comecei essas lives, não é verdade? Se você está me acompanhando aqui, você já sabe, né? E daí eu fiquei pensando, chegou uma coisa dentro de mim, quando chega uma coisa dentro de mim, eu sinto que é a espiritualidade me falando junto com a minha intuição, né? Daí chegou uma coisa em mim assim, como que a gente pode saber se o que eu estou fazendo aqui é mais do que ficar conversando com você, né? Eu entendo que eu estou aqui com vocês, que isso aqui está acontecendo aqui é uma mentoria, tá? A partir dos meus estudos, do que eu estou aprendendo, do que eu estou aplicando na minha vida, acenando para você, aos corações, gente, obrigada. Obrigada, gente, vocês são maravilhosos, maravilhosos. Vocês têm o meu carinho também, o meu coração também aqui com vocês. Então, eu fiquei pensando assim, né? Fiquei pensando, eu estou fazendo aqui uma mentoria com vocês, meus queridos, né? E chegou em mim assim, como que eu vou saber se a gente não está aqui só no filosofando, né? Eu não quero ficar aqui só conversando, como se eu estivesse filosofando. Não, eu quero saber se já está começando a acontecer alguma ação, tá? Essa semana eu tive uns retornos assim maravilhosos no direct, pessoas me dando retorno da live. Teve um moço que falou comigo que ele conseguiu, acenando para vocês, queridos do meu coração. Meu coração fica aqui
daquele jeito aqui dentro do peito, uma alegria enorme. Então o moço falou para mim no direct que ele conseguiu tomar uma decisão muito importante assistindo minhas lives, participando das lives. Eu fiquei muito feliz. E essa semana eu tive mais 3 depoimentos no direct, pessoas me falando da live. Então, assim, eu sei que uma pequena mudança já está acontecendo, sabe? Eu sinto isso, porque só de você ler minhas publicações, só de você estar aqui acompanhando a live, assistindo aos meus vídeos no canal aqui também, já tem uma pequena mudança que acontece. Por quê? Porque tem a minha palavra, o meu estudo, que já vai entrando na sua mente, tá? E aí, o que entra na sua mente, entra no seu mundo, não é verdade? Sim, são princípios, são leis universais, e é assim que funciona, e funciona para todo mundo. Acenando para vocês, queridos do meu coração, obrigada. Obrigada mesmo pelo carinho, pelo apoio, pela presença, tá? E aí então, assim, mas eu gostaria de saber, né? Eu não tenho como perguntar isso agora, não dá pra gente fazer aqui essa interrupção, eu ficar perguntando o que você fez, por exemplo, né? Tatiana, Naldo, né? Rizomar, Irineu, você está fazendo alguma coisa? Você já está colocando em prática alguma coisa do que eu tenho falado com você? Não dá pra gente fazer isso agora, né? Mas eu posso lançar esse questionamento para você, né? Na forma de provocação, para fazer você pensar. Não posso? Posso sim, né? E aí, assim, eu entendo que toda vez que, assim, né, que eu vou escrever, né, que eu vou escrever algo que eu chamo de provocação, né, seja aqui para o texto, seja para o feed, né, saiba que eu sou provocada antes, tá? Eu sou provocada primeiro, daí eu escrevo para provocar você, tá bom? Bom, então, vamos ao questionamento, né? Você já começou? Acenando para vocês, queridos. Gratidão. Os corações subindo, que coisa linda, gente, é muito emocionante. Eu só tenho que agradecer, vocês são maravilhosos. Obrigada mesmo por esse apoio, por vocês estarem aqui, tá bom? Então, a pergunta que eu faço para você, para que você pensar, tá? Você não precisa me responder. Você já começou? Você já está fazendo alguma coisa de concreto? Já existe uma ação? Ou você ainda está só com a minha palavra, você está só lendo o que eu escrevo, escutando o que eu falo? Por que eu estou perguntando isso? Porque para que a gente consiga mudar o nosso destino, a gente tem que ter ação, a gente tem que semear ações. Então a gente tem que começar a agir. E isso ficou me incomodando, sabe? Chegou em mim, ficou assim, meu Deus, será que já tem gente que está começando a fazer? Ou será que o povo está só me escutando? Será que meus queridos estão só me ouvindo? Não, eu gostaria que não. Eu gostaria que vocês já estivessem fazendo alguma coisa, tomando alguma ação, tá? E aí, né? A gente está começando um mês, né? A gente está começando julho. E a gente está aí também numa semana que vai pegar a lua nova, depois vem lua crescente, né? Eu fiquei pensando também assim, é um momento oportuno, né? Pra gente, quem sabe, começar a dar o primeiro passo. Porque se você, meu caro, minha cara, que está aqui comigo, com tanto carinho, né? Que me acompanha, né? Como eu recebo o carinho de vocês, né? Então, mas se você não der o primeiro passo, você não vai chegar lá. E onde que é eu chegar lá? Mudar a sua vida. Porque eu quero que você tenha resultado, tá? Eu não quero que comece, eu não quero que fique só na pequena mudança que está acontecendo na sua mente, vai espalhando, né? Porque a mente ela não está concentrada aqui, ela está aqui, nosso corpo inteiro, ela está ao nosso redor, ela está aqui, ela está onde a gente está, não é mesmo? Então é isso que eu gostaria que você começasse a pensar. Acenando para vocês, meus queridos. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho, obrigada pelo apoio. É maravilhoso ver vocês aqui, é uma emoção muito grande, né? A gente está aqui numa construção coletiva, não é verdade? Sim,
Se a gente está construindo uma nova vida para mim, para você, a gente está acenando para vocês também, queridos. A gente está construindo um novo mundo, não é verdade? Sim. Então, é assim, né? Eu gostaria que você começasse a pensar, se a gente está em julho, é um novo mês, tem uma lua muito oportuna para mudanças, né? Que é uma lua nova, logo vem a crescente. Eu não estou dizendo aqui, acenando também, meus queridos, coração subindo, eu não estou dizendo aqui que a gente precisa esperar um novo mês entrar para que a gente comece a mudar. Obrigada, gente, obrigada. A gente não precisa esperar uma lua nova chegar, um novo mês chegar para a gente dar o primeiro passo. Não precisa. Mas, se nós temos uma lua nova, que vem logo uma crescente, no início de um mês 7, nós já podemos canalizar também as energias desse mês 7 e a da lua, tá? Para a gente poder colocar nessa intenção desse nosso passo. Desse nosso passo rumo aonde? Rumo para que lugar? Para a construção de uma nova vida. Uma vida com êxito, uma vida com abundância em todas as áreas mestras da nossa vida. Na saúde, nos relacionamentos, no dinheiro, não é verdade? Porque é o que todo mundo merece, tá? Bom, acenando para vocês, queridos, obrigada pela presença, obrigada por vocês estarem aqui, tá bom? E aí então, né, eu fiquei pensando também, porque, obrigada, queridos, muito obrigada pela presença, pelo carinho. Vocês estão conseguindo me escutar, gente? Eu tô com um fiapinho de voz, mas tá dando para me ouvir? Tá? Hoje eu tô aqui um pouco insegura, está dando para me escutar, apesar de que eu tô numa sala fechadinha aqui. Bom, então vamos lá. Obrigada, meus queridos, obrigada. Então, eu fiquei pensando também, se você não começou, né? Eu tenho aqui muitas pessoas que me acompanham e eu fui colocando várias situações aos corações, queridos. Fizeram um sinal de joia, então tá dando para me ouvir, que bom, né? Fico feliz. Minha filha, meu amor, Deus te abençoe, te proteja, te guarde. Então, é o seguinte, eu fiquei pensando, colocando aqui dentro, quando chegou essa provocação, fiquei pensando assim, quais situações poderiam estar acontecendo com você que me acompanha, com você que me segue, que poderia estar travando você, bloqueando você, impedindo você de avançar, ou às vezes de começar essa caminhada. Vai que você ainda nem começou, não é mesmo? Porque, como eu disse, eu estou entendendo aqui esse nosso contato como uma mentoria, mas não é uma mentoria individual, em que eu tenho contato com você diretamente, que eu posso fazer pergunta, como é que a coisa está acontecendo, não é verdade? Acenando para vocês, queridos. E daí então, por isso que eu fiquei colocando várias situações, porque eu quero realmente provocar você, para que você comece a tomar ação, tá? Porque, novamente, para a gente colher um destino lá na frente, a gente precisa semear ações. Escrevi isso no feed no fim de semana, né? Bom, e aí então surgiram algumas coisas dentro de mim. Surge tudo aqui primeiro, sabe, gente? É uma coisa impressionante. Surge aqui, depois eu subo para poder elaborar, trago aqui para cima, pro cérebro, e daí vai pro papel. Converso comigo, eu converso muito comigo, acenando para vocês, meus queridos. Paulo Henrique, meu primo querido, gente, que alegria, obrigada a vocês aqui. E daí eu fiquei pensando o seguinte, né? O que poderia estar travando, né, bloqueando, impedindo você, né, meu seguidor, de começar essa caminhada? Porque a gente tem que começar, porque tem uma vida maravilhosa te esperando, né? E aí eu fiquei pensando assim, talvez uma coisa que poderia estar bloqueando você, impedindo você de começar essa caminhada, poderia ser o seguinte: pode ser que você tenha sido enganado, menosprezado, traído, injustiçado, isso no passado, né? Talvez você tenha passado anos da sua vida
escutando aí as pessoas do seu convívio falando que você não era capaz, que isso não era para você, que você não tinha competência, condição de fazer, né? Mas aí a verdade é a seguinte: você é capaz de realizar todo e qualquer sonho que você tenha. Você é capaz, todos nós somos, tá? Mas o que a gente precisa fazer é reconstruir a nossa personalidade. Por quê? Porque se eu vivi uma situação em que fui menosprezada, em que me fizeram de boba, em que eu fui injustiçada, esse programa ele vai ficar impregnado na minha mente, não vai? Vai, eu não vou dar conta nem de perceber, sabe? Daí eu vou ficar me sentindo cada vez mais frágil, cada vez mais insegura, né? Achando que eu não sou capaz, que eu não tenho competência, que eu não tenho habilidades. Então, entenda, é um programa que está sendo criado aí, você nem percebe, tá? Isso é muito sério mesmo. E aí, quando a gente enxerga e sabe que a gente precisa reconstruir essa personalidade, precisa mesmo, por quê? Para que a gente tenha uma personalidade mais forte, mais poderosa, e aí sim, aí a gente vai poder se converter naquela pessoa que a gente nasceu para ser. Pode participar, meus queridos, eu não sei como que é isso. Eu estou aprendendo a fazer live aqui, aprendendo junto com vocês. Não precisa me perguntar, pode participar, é com muito carinho que eu recebo cada um de vocês, tá bom? E aí é o seguinte, entenda o seguinte, a capacidade que você tem de lidar, de enfrentar os seus problemas é muito maior do que qualquer conhecimento, título que você possa adquirir numa universidade, sabia? É sim. Porque de nada adianta se você tem um título numa universidade, se você tem uma programação aqui de fracasso, uma programação que as pessoas do seu convívio colocaram em você, dando opiniões a seu respeito, e você vai se fragilizando tanto com isso, que você vai acreditando nisso, mesmo que você não queira. Mesmo às vezes você nem percebe, tá? E vai criando essa mentalidade, vai criando esse padrão, essa crença dentro de você. E isso é um detonador. É um detonador para uma vida de sucesso e abundância. Isso é muito grave, tá? Então, é o seguinte. O primeiro ponto que eu quero que você pense é que você tenha certeza de que o seu passado não te define. Independente do que você viveu lá, se foi uma situação que você foi menosprezado, injustiçado, traído, o seu passado ele não te define, ele indica o ponto de onde você tem que partir, o ponto de onde você deve começar, tá? Veja o seguinte, o seu passado ele jamais pode impedir você de construir o futuro que você quer, tá? Mas, para isso, gente, tem que ter um trabalho constante, um trabalho árduo, como eu disse, porque a gente tem que tirar essa programação que está aqui, acabando com tudo isso aí, acabando com a sua abundância, acabando com o seu poder pessoal, acabando com a sua força interior, né? É isso que faz o programa, acaba com você, te mata em vida, né? Então, te mata em vida, acaba com a sua vida, te deixa cada vez mais distante dos seus sonhos, né? O segundo ponto que eu coloquei aqui, que chegou também em mim, que pode ser também, é você acreditar. Isso também pode ser um grande dificuldade. Acenando para vocês também, queridos. Gente, pode entrar, não precisa perguntar. Com muito carinho e gratidão que recebo vocês, tá bom? Entra mesmo, porque tem assuntos importantíssimos aqui que vai ajudar você já a partir de hoje, que hoje eu já vou dar um exercício para você fazer, para começar a mudar essa programação. Um exercício poderosíssimo, muito simples, que você vai fazer com poucos minutos, tá? Entra e fica aí, porque vai valer muito a pena. Escuta o que eu tô te falando. Bom, e aí é o seguinte, o segundo ponto é você acreditar, né? Acreditar no que você está fazendo. Todo exercício que eu vou falar para você aqui fazer, né? Tudo que eu vou propor, todo convite, todo exercício, toda dica, é importante que tudo que você fizer, você acredite que vai dar certo, tá? Se você não acreditar, não vai funcionar.
É aí que a gente sabe que lei da atração funciona para algumas pessoas e não funciona para outras. Por quê? Está faltando crer, está faltando acreditar, tá? Porque esses princípios, eles funcionam para todo mundo, tá bom? Mas você tem que acreditar 100%, não dá para acreditar um pouquinho não, tá? E como é que você vai saber se você está acreditando 100%? Acenando para vocês, meus queridos, Geise, minha linda, professor Felipe, Alcione. Obrigada, gente. Podem entrar, fico muito feliz de estar recebendo vocês, tá? Eu gostaria de falar nome de um por um, porque eu acho que é uma atenção para você que está aqui comigo, né? Mas a hora que eu vejo alguém entrando, minha irmã está aqui, Laura, obrigada, querida, que alegria. Então é o seguinte, então falando do acreditar, tá? Importantíssimo. Não, Laura, está acenando para você, minha linda. Obrigada, minha irmã. Lindeza você também, Geise, minha querida. Então, o segundo ponto é você acreditar. Você acreditar e dizer o seguinte, se tem tanta gente que tem êxito com a lei da atração, com esses princípios, eu também vou ter. Ponto. Tá? Não importa, eu vou fazer o que tiver que fazer, eu vou fazer o que for preciso fazer, mas eu vou conseguir. Tá? Outra coisa, gente, os nossos sonhos, eles são a razão pela qual a gente está aqui, pela qual eles representam a razão da gente estar nessa vida, nesse mundo, tá? Então, eu quero que você pense assim, quando a gente não tem o que a gente espera, né, o que a gente deseja, é porque a gente está fazendo coisas que porque nós não estamos fazendo o que precisa, ou porque a gente está fazendo alguma coisa de forma errada e às vezes até sem saber, tá? Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento. Acenando para vocês, meus queridos. Gente, a verdade liberta, não é? Eu mesma, quando eu comecei a estudar, né, eu puxava umas chaves grandes, eu colocava assim uns símbolos, né? E aí eu fazia uns asteriscos e depois eu escrevia lá embaixo, relacionando aquele conceito, aquela explicação com alguma coisa que eu tinha vivido, sabe? Então, se você não tem conhecimento, você não pode nem mudar, não é mesmo? Às vezes você não consegue nem enxergar que existe algum problema aqui na sua mente e que está comprometendo a sua vida, tá? E mais, também não existe o tempo acenando para vocês, meus queridos. E mais, não existe um tempo adequado para você começar, não existe. Sabe qual que é o tempo adequado? É esse, é o agora, esse que você está entrando aqui, que hoje eu já vou te dar um exercício poderoso, já falei, fica aí, que vai valer muito a pena. Você vai começar a mudar alguma coisa que trouxe dor para você no passado, gente, e você vai perceber essa mudança em poucos dias, tá? Fica aí, fica aí, porque vai valer muito a pena, tá bom? O que eu quero que você entenda é que a nossa vida, ela é como um jogo de vibração. O que você vibra é o que você atrai. Acenando para vocês, Lineu, meu querido, Daniel, Leandro. O que você vibra, você atrai. Então, veja, enxergue a vida como um jogo, que talvez fica mais fácil, né? Porque se a gente tem leis para a gente poder viver a vida, para que ela seja maravilhosa e abundante em todos os níveis, entenda que esse jogo funciona por vibração. Sim, tá? E aí você vai atrair o que está vibrando. Então, se você está vibrando uma dor do passado, uma angústia, aquela sensação constante que não passa de que você foi injustiçado, que você foi traído, é isso que você está vibrando para você. Como que você vai ter êxito? Como que você vai manifestar aquela viagem maravilhosa, o amor da sua vida? Não vai, tá? Então, você quer manifestar? Vamos começar a fazer corações para vocês, meus amados. Então, vamos lá. E aí você poderia, talvez, dizer assim para mim: Cláudia, mas eu sofri tanto no meu passado, né? Coloquei aqui no meu texto. Estou vivendo uma situação tão pesada, tão difícil, que eu acho que eu não vou conseguir, né? Entenda, independente de qual seja a situação difícil que você viveu, se você tiver força, coragem, se você não perder a fé em si mesmo, tá? E tiver à sua frente como uma luz, né, para guiar o seu caminho, o seu sonho,
você não vai desistir. Eu tenho certeza que não, tá? Pode participar, meus queridos. Isa, pode participar, minha linda, tá sempre comigo aqui também. Não precisa perguntar, pode participar. Bom, e aí é o seguinte, né? Esses princípios, essas leis universais, né? Esses princípios da física quântica, da metafísica, os princípios da lei da atração, eles funcionam para todo mundo, para mim, para você, tá? Então, você pensar assim, Cláudia, mas mesmo independente do que eu vivi, eu vou conseguir reprogramar? Ou então, Cláudia, eu acho que eu já estou velho, acho que eu não tenho idade para começar isso que você está me propondo, parece tão difícil, né? Eu já sinto que a minha idade está avançada. Gente, eu vou dizer para vocês que assim, tem cada depoimento tão emocionante de pessoas com 70, 80, com 90. Eu li um depoimento de uma pessoa com 94 anos, que falou que descobriu há pouco esses princípios e que mudou a vida, gente. Isso é lindo, não é? Eu fico emocionada. Uma coisa que acontece com a gente quando a gente passa pelo despertar, né? Que a gente fica mais sensível, sabe? Quando você escuta alguém te falar uma coisa, quando você passa pelo despertar, você não fica chorando por dor, você não tem mais aquele choro, não existe mais. Mas você fica tocado, né? Você chora quando vê a luz do céu, sabe? Você chora quando você escuta uma música de alegria, não é de dor, não é de tristeza. E eu fiquei emocionada com os depoimentos que eu li, porque isso só reforça que a gente não pode nunca, jamais perder a esperança no sonho que a gente tem, não é verdade? Sim, não pode não, né? Olá, meus queridos, gratidão. Bom, então é o seguinte, vamos prosseguir aqui no texto, porque é com emoção, sempre com muita emoção, né? E aí é o seguinte, não existe idade, não existe momento oportuno e não existe nada que você sofreu que vai impedir você, não vai porque eu não vou deixar. Eu estou aqui para te impulsionar, eu estou aqui para te puxar sua mão, te colocar em cima do barco, tá? Eu não vou deixar você desistir, não vou mesmo. Não tem argumento nenhum que você queira falar para mim, para me convencer que você não vai conseguir. Não tem mesmo. Você já está aqui na mentoria comigo, tá bom? Sinta-se como meu mentorado. Então a gente não vai desistir não. Só existe um caminho adiante, só existe um caminho para nós, que é o caminho que vai te levar ao seu sonho. Eu quero que você comece a ter resultados, porque eu estou tendo, eu quero que você comece também. Isso vai te entusiasmar, tá? Isso vai fazer com que você tenha ânimo, vai te dar um gás, né? Para que você... Os corações, meus queridos, vocês são maravilhosos, viu? Obrigada. Bom, e agora tem uma história maravilhosa para contar para vocês. É uma história real, tá? Eu vou apresentar para vocês. Obrigada, gente, meus queridos, cenando para vocês. Eu vou contar para você uma história real, tá? São alguns dados de um homem, tá? Um homem que aos 31 anos fracassou nos negócios, fracassou totalmente, perdeu tudo. Aos 32 anos, ele foi derrotado nas eleições como candidato às urnas legislativas. Aos 34 anos, ele volta a fracassar nos negócios e perde tudo de novo. Aos 35, ele tem que lidar com uma dor profunda, porque ele perde a amada. Aos 36, ele tem um colapso nervoso gravíssimo. Aos 38, ele perde as eleições novamente. Aos 43, ele não consegue ser eleito no Congresso. Aos 46, ele não consegue ser eleito no Congresso. Aos 48, ele não consegue ser eleito no Congresso. Aos 55 anos, ele não consegue ser eleito senador. Aos 56 anos, ele fracassa ao tentar ser vice-presidente. Aos 58 anos, ele foi derrotado e não conseguiu ser senador. E aos 60 anos, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Estou falando de Abraham Lincoln, tá? Por que eu trouxe essa história para você, né? Eu fiquei pensando no que talvez esteja desanimando você, né? De não seguir, de não querer dar o primeiro passo, ou seja, você já deu o primeiro e acha que está difícil, né? Entenda o seguinte, as histórias que eu trago para você aqui, elas são escolhidas com muito cuidado. São histórias que me inspiram muito, tá?
E não são histórias para preencher o tempo da minha live. Eu jamais faria isso, porque isso não seria respeitoso com você. São histórias que me inspiram. E se elas me inspiram, eu penso que vai inspirar você também. Eu desejo que inspire. Tá? Sabe por quê? Porque uma provocação, ela começa de uma inspiração. Então eu entendo assim, se uma história te inspira, ela já está te provocando. Olha, e se essa provocação acontece de uma forma bem profunda, ela já está deixando um convite aí, é ou não é? Aham, é sim. Acenando para vocês, queridos do meu coração, um brinde a todos vocês que fazem aqui os meus dias maravilhosos, que fazem esse momento aqui único e especial, tá? A vocês, a vida maravilhosa que a gente está construindo. Estamos, tá? Hoje eu estou de vinho português, sugestão do garçom, tá? Maravilhoso. Você tem que vir aqui conhecer o espaço do café, tá? Esse Cafeteria Laço é um espaço assim, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu tenho vindo muito aqui, já participei do jazz, né? Toda semana estou aqui. Cada cantinho aqui tem um formato, passa uma história, tem uma marca, como se você estivesse em vários espaços dentro de um só, maravilhoso. Você pode escolher um livro, sentar numa mesa, como essa mesa que eu estou aqui agora. Pode pegar um livro, pode pegar um vinho, passar momentos muito agradáveis aqui. Eu já escrevi texto de live lá fora, no espaço aberto, tá? Venha conhecer essa cafeteria porque você vai amar, tá bom? Acenando para vocês, queridos do meu coração. Renata, minha prima lindeza, obrigada pela presença. Bom, vamos continuar? Então é o seguinte, por que eu trouxe essa história de Abraham Lincoln, né? Para você ver que apesar das adversidades e de tudo que pode ter ocorrido com você no passado, se você tiver fé, acreditar em você, né? Você tem que acreditar em si mesmo e não desistir do seu sonho, você consegue mesmo, tá? Bom, então, agora sim também, né? Tem um pedaço de uma história minha, né? Que eu acho não, ela encaixa também aqui. Eu também sofri uma injustiça muito grande, sabe? No colégio 3, acenando para vocês, meus queridos, acenando para vocês. Eu fiz seleção, né? A gente não entra num colégio, qualquer colégio, né? Você faz uma seleção, você concorre com as pessoas, né? Então você faz uma prova, você faz várias provas, né? Então eu fiz uma seleção. Então eu entrei por mérito e competência, não é verdade? Depois de estar lá dentro, eu participei de outra seleção para outro cargo nesse mesmo colégio, outro turno, né? Então eu tinha 2 cargos. E eu comecei a perceber que comecei a ficar muito visada, né? Porque poucas pessoas têm 2 cargos nesse colégio, né? Eu sabia disso, né? E aconteceu o seguinte, começaram a armar situações para mim, né? E armaram situações tão pesadas que minha pressão começou a subir, né? 3 vezes eu desci, porque o médico do trabalho ficava no colégio. Eu desci, o médico olhou minha pressão, estava 18. Ele disse para mim, você vai agora para pronto-socorro. Eu saí, não falei com ninguém, né? Minha família, fui. E aquilo me entristecendo, né? Porque quando você está num ambiente, uma situação que oprime a sua alma, o corpo padece, não é? O corpo sofre. E aí começa a dar algum problema de saúde, não é verdade? Então, eu vivi isso, tá? Estou contando para vocês porque é uma injustiça. Se eu estou falando de injustiça, essa é a injustiça que aconteceu comigo, para você ver que eu também superei, tá? E que se eu tivesse aqui passado minha vida na amargura e na dor de tudo isso, né? Mas enfim, armar uma situação em que eu pedi licença de um cargo, né? Ou seja, um cargo que eu entrei por mérito, por competência, mas estava tão pesado, né? Que estava afetando minha saúde, né? E eu pedi licença do cargo, me afastei e fiquei no outro cargo. E também foi armada uma situação, só que lá não foi parecido, não foi semelhante. Teve gente que nem é do colégio que teve participação na minha demissão, e lá eu fui demitida no 2º cargo, né? E quando eu conversava com um advogado, né, na época que eu saí de lá, ele disse para mim assim, a gente pode mexer com isso porque
Você foi demitida de um cargo, mas você pediu licença do outro. Eu falei com ele: doutor, eu não quero mexer com isso. Eu não vou ficar num lugar que as pessoas não me querem lá, né? Eu queria trabalhar, eu queria dar aula, eu não queria roubar espaço de ninguém, né? Então eu abracei aquilo como assim, com muita dor, né? Abracei minha alma, minhas dores, fui cuidar de mim, porque a dor maior não era nem de ter perdido o emprego, sabe? Porque eu sabia, como eu sabia, que não ia me faltar trabalho, não ia mesmo, né, gente? Nunca falta trabalho, pode faltar emprego, né? A dor maior é de pensar assim: poxa vida, né? Eu dava assim o melhor de mim ali, eu fiz, né? Eu estava inteira, né? Em alma, e as pessoas não me queriam ali. Por quê, né? Porque incomodava tanto que as pessoas não me queriam, né? E eu fiquei, e isso me incomodou muito, sabe? Mexeu com a minha estima, com o meu poder pessoal. Eu nunca mais tive problema de pressão. Eu não fiquei sem trabalho, claro que não. Passei a dar aula na minha casa, os alunos chegaram aos montes. Nunca fiz propaganda na internet, não precisei fazer cartãozinho, ficar em porta de colégio, nunca fiz isso. Mas eu fui aluno que não acabava mais. Eu dava aula sábado, domingo, eu fazia meus horários. Eu passei a ganhar mais, porque eu não tinha desconto, né? Eu recebia direto na minha conta a transferência dos pais. Então, para mim, estava maravilhoso, né? Eu estava blindada, eu estava no meu refúgio, na minha casa, né? Não tinha que lidar com nenhum tipo de jogo de manipulação, de poder, né? Nada que me afetava e que pudesse prejudicar minha saúde, né? E também me impedi de trabalhar. Eu queria trabalhar, né? Eu queria fazer as coisas, né? E aí eu quantifiquei, né? Fui cuidar de mim, da minha vida, das minhas coisas e perdoar, né? Eu sabia que eu tinha que perdoar, que eu não podia ficar carregando isso, que era um fardo muito pesado. Ficar com mágoa, né? Pensar em vingança, pensar em mágoa, né? Não, perdoar. Uma por uma das pessoas que me prejudicaram, foram muitas, muitas. E uma por uma das pessoas, elas passaram por mim, sempre aqui, eu perdoando, fazendo esse trabalho interno, né? Mas eu tomei para mim que eu não queria mais me vincular a colégio, né? Eu fiquei descrente de colégio, né? Porque eu trabalhava numa escola católica, né? E eu perdi a crença na instituição, tá? Mas eu não perdi a crença em mim, eu não perdi a crença no meu trabalho, no meu potencial, né? E aí então, né? Acenando para vocês, meus queridos, meu filho está aqui, meu querido, Deus te abençoe, te proteja, te guarde, meu amor. E aí é o seguinte: superado, nunca mais tive nada, depressão é ótima, não tomo remédio nenhum, minha saúde é maravilhosa, estou num momento maravilhoso da minha vida, passei por isso aí, momento desafiador, fui injustiçada, sofri, ok, mas não vão, ninguém vai me impedir de conquistar meu sonho, ninguém vai impedir de que eu tenha êxito, de que eu seja feliz. E você me conhece, sabe muito bem que cada dia na minha casa é festa. Todo dia na minha casa é dia de festa, meus vizinhos sabem disso. Eu danço, eu faço faxina, eu cuido da minha casa. Não tem tristeza mais, não existe mais. Estou curada, já limpei, passei pela limpeza, falei dessa limpeza aqui numa live, assiste, que é importantíssimo. Se você precisa, se você quer manifestar seus sonhos, se você tem algo tão pesado que aconteceu no seu passado, sem fazer essa limpeza, você não vai conseguir não, tá? E agora vem um exercício muito poderoso que eu vou te ensinar. Esse exercício é muito poderoso mesmo, tá? O que você vai fazer? Você vai buscar na sua memória uma cena em que você foi injustiçado, que te fizeram de bobo, que você foi menosprezado. Você vai buscar essa cena na sua memória, tá? Quando você trouxer essa cena, você vai mudar essa cena. Mudar como? Você vai mudar uma ação, uma reação, uma fala, você vai colocar uma fala, você vai mudar a cena de maneira que você saia vitorioso dessa situação. Gente, isso é muito poderoso, tá? Foi com isso que eu consegui ajudar, foi isso que me ajudou a limpar, tá? Eu fiz isso durante muito tempo, anos, fazendo isso todo dia, tá bom? Então, você vai, como que você faz? Você traz aquela cena de dor para o presente, como se estivesse vivendo agora. Você enxerga aquela cena. Eu enxergo mesmo, né? Eu saindo, andando, chegando no lugar, tá? Você enxerga a cena e como você age.
Olha, à medida que você vai fazendo isso, é tão poderoso que nos primeiros dias você já começa a sentir que você está mais forte, sabe? Você já começa a sentir que você está resgatando o seu poder, aquele que tentaram tirar lá atrás. Sim. E você, à medida que você vai fazendo mais e mais, se você passar a fazer como eu, meses, 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 anos, o que é que você vai perceber? Que você vai ficando em paz com aquela situação. Sim. E é esse estado, o estado de paz. Queridos, obrigado pela presença, meus amados, obrigada. E é nesse estado de paz que você consegue manifestar. Bom, como assim? Não, a gente manifesta o tempo todo, Cláudia. A gente está manifestando o tempo todo. Eu estou manifestando aqui agora, você também. Mas então, como é que você está falando que a gente precisa estar em paz para manifestar? Quando você quer manifestar algo de bom, o seu sonho, você tem que estar limpo, você tem que estar em paz. Sim. Se você prejudica alguém, se você engana, se você fala mal, você está manifestando. Mas você não está manifestando o seu sonho. Você está manifestando exatamente isso que você está vibrando. Entenda, gente, é um jogo que funciona por vibração, tá? Quem aí que vai fazer esse exercício para experimentar? Porque eu tenho certeza que eu não fui a primeira e nem a última pessoa que sofreu injustiça no trabalho, né? Eu tenho certeza que não, tá? Então, se você começar a fazer isso, e que horas que eu faço isso? De manhã. Melhor horário para você fazer, acordou, senta na cama, porque é a hora que você tem um estado, você não acorda, a gente não acorda meio dormindo, não é? Então, esse é o momento ideal, por quê? Porque é um momento em que você está mentalmente mais tranquilo, seu corpo está relaxado, tá? E você chega na supraconsciência com mais facilidade. Então, você vai trazer essa cena. Gente, eu quero que você entenda uma coisa. O nosso cérebro, ele não distingue fantasia de realidade. Você vai trazer essa cena todo dia, todo dia, todo dia, você vai reconfigurar essa cena. E você vai reconfigurar saindo vitorioso daquela situação que foi tão desafiadora. Isso é poderoso demais. Assinando para vocês, queridos do meu coração, obrigada. Isso é muito poderoso, tá? Bom, aí é o seguinte, né? Deixa eu ver aqui onde eu estou no texto. Você não vai só se sentir mais forte, entenda, mas você vai começar a estar a cada dia num estado de paz, serenidade, leveza, tá bom? Maravilhoso. Exercício simples e poderosíssimo, tá? Bom, então é assim. Se a gente está acenando para vocês, meus queridos, gratidão. Então é o seguinte, presta atenção nisso que é importantíssimo, tá? Se a gente está manifestando o tempo todo, toma muito cuidado com o que você pede para o universo, tá? E agora é claro que eu não estou falando do pedido que você faz assim, universo, Deus, eu quero fazer aquela viagem para tal lugar assim, assim. Universo, Deus, eu quero trocar de carro. Universo, Deus, eu quero atrair a pessoa mais compatível com a minha alma agora, viver um amor de alma, né? Você pede para o universo, não é o que você fala, o que você verbaliza. Você pede para o universo aquilo que você faz. Você pede para o universo o que você emite de vibração com o seu pensamento, com a sua fala, com as suas ações. Então, cuidado com o que você pede para o universo, tá bom? E aqui, assim, eu nem estou falando que aqui a gente poderia entrar na questão do karma, né? Que muita gente conhece como lei do plantio e da colheita, lei da semeadura, efeito bumerangue, tem vários nomes, né? A gente pode se referir a isso de várias formas, não pode? Sim, mas eu não vou entrar nisso, tá? Eu não estou falando do karma agora, mas eu só falo que você tome muito cuidado com o que você está pedindo para o universo, porque o que você pedir você vai manifestar, tá bom? O karma é um tema de uma live, aguarda que eu vou falar sobre ele, que é importantíssimo, não dá pra gente não deixar de falar, tá bom? Acenando para vocês, queridos, acenando para vocês.
Então entenda uma coisa, se você quer ter êxito na sua vida, você não tem que ficar esperando por algo inesperado, concorda comigo? Você tem que esperar, você tem que viver do esperado, você tem que viver do que você planeja, do que você programa. Quando você está na programação da sua vida, você vai viver do que você espera e não do inesperado. E aí sim, isso é ter uma vida maravilhosa, tá? Bom, você não tem que esperar, conheça a lei, é isso aí, lei da semeadura. É isso aí, exatamente. Sim, exatamente. Isso é universal, né? Isso independe de religião, né? E aí, assim, o nosso sonho é o nosso porquê, a nossa razão para a gente viver, não é verdade? Sim. Entenda, o nosso sonho é a razão pela qual a gente veio ao mundo. E aqui, gente, tem que ter muito cuidado também, porque para a gente não confundir sonho do ego com sonho da alma. Sonho do ego, o ego não manifesta nada, tá bom? Então, eu estou falando de sonho da alma. É aquele sonho, o sonho da pessoa que você nasceu para ser, sabe? Sim, é isso. Tá? Tem uma frase de Nietzsche que ele fala assim: aquela pessoa que tem um porquê para viver, ela pode enfrentar todos os como. Então pensa nisso também, que isso é muito profundo. A gente não pode perder o nosso ponto, né? O nosso objetivo, nossa meta, o nosso sonho. Isso a gente não pode perder jamais, tá? Bom, e aí eu venho com meu pai. Sim, meu pai disse para mim várias vezes, ele disse para mim: minha filha, não permita que injustiça nenhuma aconteça perto de você. E uma vez eu estava dentro de um colégio, um outro colégio, e eu fui defender uma professora. Eu não sei se ela lembra disso, eu não sei se ela vai escutar, mas foi tão bom fazer isso por ela, sabe? Então, eu guardo esse ensinamento do meu pai também. Ele disse: não permita que nenhuma injustiça aconteça perto de você. E anteontem, sábado, foi aniversário de morte do meu pai. Sim, há 11 anos, meu pai morreu, né? E pai, um homem de uma grande sabedoria, ele pediu, o último sonho dele era que ele fosse cremado. E claro que a gente foi realizar o sonho dele, né? Então nós alugamos um barco, fomos lá para o Rio e na Baía de Guanabara, onde ele queria que as cinzas dele fossem lançadas ao mar. Fizemos esse ritual ali, né? Olha, eu não tenho lembrança do céu daquele dia, do mar. Não sei te falar se estava nublado, estava chovendo, tinha sol. Não tenho lembrança. Eu só tenho lembrança de ver as cinzas do meu pai se espalhando ali, sabe? E um silêncio. Ficou um silêncio enorme, né? Um silêncio muito grande. E a gente voltou para casa, né? E o silêncio parecia que crescia, né? A ausência, né? A falta, né? Poder tocar, abraçar, dizer que ama, né? Se eu ia à casa do meu pai 2 vezes por dia, eu abraçava, beijava e falava com ele que eu o amava. A melhor coisa que tem é a gente falar que ama, não é? Sim. E aí é o seguinte, quando eu fico pensando, né? A sabedoria do meu pai. Um homem que nos ensinou sobre virtudes, sobre valores, sobre fé, sobre integridade, sobre caráter, sobre coragem. Meu pai me ensinou a gente sobre tudo isso. E ele também, na sabedoria dele, quando ele pede para ser cremado, né? Fiquei pensando assim, ele falou para mim, tá? Ele falou para mim: você acha, Cláudia, que eu vou querer ficar debaixo da terra? Eu sei que minha família é grande, eu sei que minha família viaja muito, cada um está para um lado, tem um na montanha, tem um outro atravessando o mar, tem um outro indo para o interior de Minas. Então, eu quero ficar junto aos 4 elementos, tá? Ele falou para mim. É claro que ele não falou para mim, né? Aqui tem uma poesia, tem um sentir, eu sinto isso, né? Ele queria estar presente com a gente em todo lugar.
Ele queria, ao mesmo tempo que eu estou aqui, estar comigo agora e estar com a minha irmã, que está em Mariana, com o meu irmão, que está em Brasília, o meu outro irmão, que está aqui em Belo Horizonte, minha irmã, que está na casa dela em Belo Horizonte, com a minha mãe, meu irmão Anjo, né? Com a minha irmã de São Paulo, com a minha filha, que está lá em São Paulo, com o meu filho, né? Lá na casa dele, com a Amanda, com a família deles. Então, ele queria estar com a gente, ele sabia assim, não, eu estando junto aos 4 elementos, eu estarei com cada um da minha família, né? Onde quer que eles estejam a todo momento. Sabedoria do meu pai. Gente, é claro que aqui tem uma poesia nisso, né? É claro que seu pai não precisa ser cremado para que você tenha o seu pai com você dentro de você. Claro que não é verdade? O que faz com que o seu pai esteja com você, se você já perdeu seu pai, sua mãe, é o amor, né? Porque o amor não acaba, não é verdade? O amor não tem fim, o amor simplesmente é, não é? Então, eu coloquei aqui no texto o seguinte, né? E aí assim, apesar de ter 11 anos que ele se foi, né? Que ele morreu, parece um paradoxo, mas assim, tem uma distância de tempo, não tem? 11 anos parece muita coisa, né? E era para ele estar mais distante de nós e não está, né? Quanto mais passa o tempo, maior ele tá dentro da gente. Maior é a presença dele, maior é o que ele fala, o que ele faz, os ensinamentos. Então, não dá dor de pensar no meu pai. Tá? É uma coisa assim de eu estou plena, meu pai está aqui dentro, está aqui do meu lado, ele está aqui comigo. E hoje ele vai me ajudar a cantar, porque eu estou sem voz. Tá bom, pai? Você vai me ajudar a cantar, porque eu perdi a voz quase toda. Acenando para vocês, meus queridos, eu converso muito com meu pai, eu tenho muitos sonhos com ele, tá? E esse projeto que eu estou fazendo aqui, né, eu criei essa conta no Instagram no ano passado, né? Esse projeto meu aqui, ele não é meu, ele não é só meu, ele é meu e do meu pai, tá? Ele está aqui comigo agora, ele está comigo nisso, né? Ele pediu que a gente espalhasse os estudos que ele fez, eu estou fazendo isso, passando para vocês, tá? Pode seguir cada dica porque é maravilhosa, tudo fundamentado em artigos científicos, tá bom? E também, assim, ele pediu que a gente não parasse de estudar, né? E a gente segue, claro, todos nós, meu e meus irmãos, né? E eu comecei a estudar, fui para o lado da física quântica, porque eu já disse, eu queria entender algumas coisas na minha vida, né? Então eu fui entender os princípios da metafísica, começar a ver, e foi maravilhoso, porque foi quando eu comecei a reconfigurar a minha programação, começar a mudar a minha vida, tá? E eu tenho certeza que ele está muito orgulhoso, porque eu estou estudando. Se ele estivesse aqui em vida hoje, com certeza eu estaria discutindo essas coisas com ele, e ele estaria aqui fazendo live comigo, eu não tenho dúvida disso, tá bom? Então, meu querido, minha querida que está aqui comigo, me acompanhando, é com muito carinho e gratidão que recebo você, eu vou dizer, não deixe que nada nem ninguém detenha você para você conseguir seu sonho, não deixe não, tá? Se lá atrás programaram você para o fracasso, você pode se programar para o êxito, para uma vida de abundância e de prosperidade. Acredita nisso porque está acontecendo comigo. Tudo que eu falo com vocês, gente, não é leiturinha, não. É coisa que eu já estou aplicando e sei que funciona, tá? Entenda, primeiro você depois você faz, por último você recebe. Então a primeira coisa você tem que ser, você tem que mudar a sua personalidade. Por isso que eu disse numa live, você tem que deixar o seu eu anterior morrer. Sim, deixar o seu eu anterior morrer para você criar um novo eu. Então primeiro você depois você faz. A gente está começando a fazer, tá? Eu quero que você faça o exercício que eu te ensinei hoje, tá bom? E aí depois você vai receber, com certeza vai receber bênçãos maravilhosas, tá? Eu acredito também, gente, que esses princípios, quando eles passarem a chegar para mais e mais pessoas, eu acredito que a gente vai ter como é que eu coloquei no meu texto? Um novo começo de era, com pessoas que se importam mais com a dor do outro, com pessoas mais compassivas,
com pessoas que cuidam mais do que pensam, do que falam, né? Do que fazem, não é verdade? Entendendo que o mundo é tão grande, né? O universo é enorme, não é? Tem espaço para todo mundo brilhar, não tem? Tem sim. Cada um de nós somos como uma estrela. E tem espaço para cada um de nós, para cada pessoa brilhar e brilhar muito. Porque cada pessoa, é isso aí, plantar e colher. Porque cada pessoa tem os seus dons e talentos únicos. Então, você não tem que ficar preocupado, né, com o que o outro faz, se o outro vai ofuscar, se o outro está fazendo algo, se você quer tirar o outro dali, não é mesmo? Sem tentar derrubar o outro, sem tentar apagar a luz do outro. Entenda, somos um com o todo, somos todos um, não é verdade? Sim, é sim. Agora tem música. Vai música com fiapinho de voz, né? Claro que vai, eu não vou deixar de fazer, né? Vamos lá, então? Bom, perdoa aqui o tom, tá bom? Porque não sei se vou conseguir. Do jeito que eu conseguir, vai. Porque o mais importante do tom, se eu vou desafinar, se eu não vou ter voz, é a mensagem que a música passa, porque ela é linda, tá? Viver tudo que a vida tem para te dar. Saber que em qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer sem esperar nada em troca. Correr sem se desviar da rota. Acreditar no sorriso e não se dar por vencido. Assinando para vocês, queridos. Querer mudar o mundo ao seu redor. Saber, entender que mudar por dentro pode ser o melhor. Fazer sem esperar nada em troca. Vencer é recomeçar. Quando o sol chegar, quando o céu se abrir, saiba que eu estarei aqui. Gente, não tá dando para cantar. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. Daqui só se leva o amor. Jota Quest. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, porque daqui só se leva ao amor, não é? Ao amor, ao amor. E agora eu vou convidar meus irmãos que estão aí na sala, meus primos também, porque meus primos também sabem, porque toda vez que a gente tem festa de família a gente canta essa música, que é uma música do meu pai, tá? Vou cantar um pedacinho dela. Eu vou pedir minha mãe, eu sei que minha mãe também me assiste, meus irmãos todos, meus filhos. Isso aí, Luciano, ser cada dia um ser melhor, é isso, né? É isso, eu acredito nisso, né? É um pedacinho de uma música que para ele é muito especial. A gente cantou essa música de mãos dadas na casa da minha mãe ontem, né? Porque nós rezamos um terço lá com meu pai. Pedacinho só, né? De mãos dadas nas mesmas estradas. Pai, me ajuda? De mãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou seu irmão, laia, laia. De mãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou seu irmão. Viva a vida! Maravilhosa vida é o que eu desejo a vocês. Seguimos, faz aquele exercício, tá? Ah, tem uma outra coisa. Tem uma coisa também que eu preciso falar. Chegou na minha alma de fazer uma mini live, tá? Eu tô pensando uma live mini que não vai ter história, não vai ter música, mini mesmo, mais curtinha, mas que eu vou trazer algo prático para você fazer como exercício hoje. Tá bom?
É bom que a gente encontre 2 vezes por semana, não é mesmo? E é bom também que eu vou ter a certeza, eu vou ter certeza de que você já está começando a agir, tá? Porque para a gente colher o destino lá na frente, a gente tem que semear ações. Então, amanhã cedo, senta na sua cama, busca aquela cena em que você sofreu, que você foi injustiçado. Traz essa cena, reconfigura essa cena, sai vitorioso dela. Você vai ver em poucos dias, em poucos meses, como é que você já vai expandindo internamente, como que você já vai resgatando sua força, seu poder e vai ficando mais em paz. Porque é assim que eu quero que você esteja para a gente seguir, que tem muita coisa para a gente fazer. Novamente eu repito, quero que você tenha êxito, quero que você tenha resultados, tá? Isso aqui não é só ficar filosofando, contando história para você não. Apesar de que eu sei que as histórias inspiram muito, que as histórias provocam e traz convite. Mas eu quero mais ainda, eu quero ação. Se eu estou agindo, eu sei que dá certo, eu sei que funciona, eu quero que você também coloque ação. Então, meus queridos, terminamos hoje, foi lindo mais uma vez, gratidão por você estar aqui. O Deus amor em mim reconhece e cumprimenta sempre. O Deus amor que habita aí